Olá pessoal, no ar nosso programa Tempo de Consagração, o programa da sua, da nossa família, um programa feito com muito carinho para você, aqui pela Comunidade Batista. Hoje teremos uma palavra com o pastor Carlos Fernandes, que foi ministrado na nossa igreja, e eu convido você a vir cultuar com a gente todo domingo às 10 horas, 18h30 e também na quarta-feira às 19h30. O endereço está aí na tela. E convido você também a estar nos seguindo nas redes sociais. No Instagram tem toda a programação da nossa igreja. E também peço para você estar se inscrevendo no YouTube. Lá tem todas as ministrações ministradas aí pelo pastor Carlos. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. No ar, Tempo de Consagração. Deus honra a obediência, e uma das histórias mais incríveis que nós temos na história da cristandade é a história de John Wesley. John Wesley nasceu em 1703, filho de um pastor e de uma família da igreja anglicana, e ele cresceu nos caminhos do Senhor. E John Wesley, com os seus 17 anos, vai à Universidade de Oxford se preparar para o ministério. E ele inicia então o seu caminho, e tudo é traçado dentro de um processo muito profundo de John Wesley, de uma escolha verdadeira, de uma disciplina, de uma resiliência, de uma dedicação ao extremo na sua vida. Ele e o seu irmão, dentro de Oxford, fundam aquilo que se denominou o Clube dos Santos, aonde veio se agregar depois outros jovens, e eles se encontravam todos os dias às 5 horas da manhã, aonde eles estudavam a Bíblia e começavam os seus dias com orações e principalmente o estudo da Palavra de Deus. John Wesley então sente um ímpeto muito grande de ir para missões, termina os seus estudos e ele vai até a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por volta de 1734, aonde ele fica lá, mas é um período de frustração. Ele fica 3 anos, mas ele não dá certo ministerialmente, ele não se integra com as pessoas, ele não tem oportunidades para pregação, as oportunidades que ele teve, as pessoas não aceitaram. Mas acontece algo importante na vida de John Wesley no seu regresso dos Estados Unidos para a Nova Inglaterra. John Wesley se encontra com um outro grupo de jovens, de irmãos moravianos, que eles são contemporâneos na época. E no meio dessa translado, dessa passagem do Atlântico, eles enfrentam uma tempestade. E John Wesley fica estupefado, fica admirado de ver como aqueles irmãos moravianos não se abateram e não entraram em desespero. Mas ao contrário, diante de ondas grandes que quase viravam a nau, eles permaneciam firmes, louvando e adorando a Deus. John Wesley afirma nos seus escritos e em suas pregações, de que aquela noite, a noite mais tenebrosa da sua vida, foi a noite mais poderosa para a sua história. Foi a noite em que ele reconheceu que ele não era um cristão, e ali ele se torna um verdadeiro cristão. Mesmo sendo um pregador, mesmo tendo sido batizado, mesmo sendo um pastor, ele ainda não tinha tido uma verdadeira experiência com Deus. Nessa travessia ele tem uma experiência com Deus. Quando ele regressa à Inglaterra, as pessoas estão os buscando. Ele segue então a sua jornada de pregação. Estima-se que John Wesley pregou mais de 4.000 pregações na sua vida.
Ele se desafiou e desafiou as pessoas a irem pregar às pessoas que estavam presas. Ele se desafiou a pregar aonde nos rincões, aonde não havia igrejas. E assim, diante de todo esse movimento que ele, voltando para a Inglaterra, ele estabelece então um novo modelo de pensamento que se chamou depois metodismo. Porque eles começaram a chamar John Wesley de uma pessoa metódica. Porque todos os dias ele acordava às 5 horas, e ele descobriu que na igreja dos moravianos, quando eles se despertaram, eles abriram aquela igreja para orar, e por mais de 200 anos aquela igreja orava 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, e nenhum dia, nesse tempo, aquela igreja ficou sozinha. Deixou de ter um grupo de crentes que verdadeiramente estavam honrando a Deus por meio da obediência e por meio da súplica e por meio das orações. John Wesley, ele morreu na altura dos seus 87 anos. E o testemunho das pessoas que cuidavam dele é que todos os dias ele pedia: me levante e me coloque de joelhos para orar. Em todos os dias das pessoas que ele já não conseguia andar, ele era colocado para orar. E no dia que ele partiu, o testemunho foi de que ele ainda assim orou e clamou a Deus: Deus, que a sua obra nunca deixe de ser aquecida em cada coração daqueles que ouviram as minhas pregações. A obediência não é uma opção para o cristão. A obediência não pode ser relativizada na vida do cristão. Nós vivemos uma época agora em que os crentes acreditam que não precisam orar, que não precisam jejuar, que não querem ler a Bíblia. Estamos vivendo uma época em que os crentes não submetem as suas vidas à vontade de Deus. Sendo que a Bíblia nos mostra que é uma história de homens e mulheres que obedeceram a Deus. John Wesley, na sua tenridade, nos seus 18 anos, já impactava a Inglaterra com as suas orações, com as suas pregações. E assim vem o primeiro princípio que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesta noite. A obediência revela o nosso amor por Deus. A obediência revela o quanto nós amamos a Deus. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não há uma opção. Seguir a palavra de Deus, seguir a Cristo, não existe forma de ser relativizada. É uma necessidade da alma humana. Nós também não podemos seguir a Deus por uma obrigação religiosa. Porque isso não glorificará a Deus, não honrará o nome do Senhor. Nossa obediência precisa ser uma expressão de amor. Precisa ser uma expressão daqueles que reconhecem a grandiosidade do que Cristo fez na cruz por nós. A grandiosidade desse Deus que criou toda a história da humanidade, que entregou o seu Filho por amor e nos convidou a andar nos passos dele, a andar como ele andou. John Wesley falou assim: dê-me 100 pessoas que não temam nada além do pecado e não desejem nada além do que Deus, e eu abalarei todas as estruturas do mundo. A única coisa que verdadeiramente pode abalar esse mundo, desestruturar a sociedade, é de fato homens e mulheres cristãos verdadeiros que obedecem a Deus por amor, que nas suas escolhas diárias escolhem agradar a Deus, que nos seus relacionamentos escolhem agradar a Deus, que não medem esforços em amar a Deus sobre todas as coisas, que buscam a Deus em primeiro lugar e as demais coisas eles confiam que Deus assim os sustentará, que Deus assim os guardará. Se a obediência para você, obedecer a Deus tem sido algo difícil, meu querido irmão, meu querida irmã, eu quero que você avalie o que Cristo fez na cruz por você. Você ainda não compreendeu o sacrifício de Cristo Jesus.
se você ainda não tem um compromisso verdadeiro de amar, de seguir, se você não sente falta de ler esta palavra, se você não tem um coração aquecido para a oração, para a súplica a Deus, avalie aquilo que você considera ser o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Dê-me 100 pessoas que não temam nada além do pecado e não desejem nada além do que Deus, e eu abalarei este mundo. A minha oração essa semana é que Deus levante aqui nesta noite homens e mulheres que desejem obedecer e honrar a Deus em todas as coisas das suas vidas. Amém, irmãos? É isso que fará diferença neste mundo. O segundo princípio que eu gostaria de deixar com os irmãos é que a obediência libera bênçãos de Deus. Olha o que diz lá em Isaías 1,19: se vocês estiverem dispostos e obedecerem, comerão o melhor desta terra. Não é que a obediência compra o favor de Deus, não é isso. Mas é que a obediência nos coloca no caminho aonde as bênçãos de Deus vão ser derramadas em nossas vidas. Amém? Dá para você entender o que eu estou dizendo para você nesta noite? Eu estou dizendo para você que quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você seguir o caminho, a verdade e a vida, mais você estará próximo da fonte que jorra as águas vivas, como nós acabamos de cantar. Mais trará a satisfação para a tua vida. Não confunda seguir a Cristo com as propostas deste mundo. Não tente seguir a Cristo sob a direção e a tua lógica humana. Não. A lógica de Deus é sobrenatural, amém? A lógica de Deus é muito maior do que eu e você podemos imaginar. A Matilha Lifestyle é uma marca que valoriza o espírito de amizade, coletividade e companheirismo. Somos uma matilha de pessoas que se apoiam, se inspiram e se divertem juntas. Queremos compartilhar com você nossa visão de viver em grupo, de cuidar uns dos outros, de celebrar nossas conquistas e superar nossos desafios. Venha fazer parte da nossa matilha e descubra um novo jeito de viver. Matilha Lifestyle, mais do que uma marca, um estilo de vida. Mude você e depois o mundo. Deixe sua marca. A vida é a arte de se reinventar. Faça o vestibular digital e agendado na Unifam. Ensino de excelência. Cursos de graduação com conceito máximo no MEC. Inscreva-se pelo site unifam.edu.br. O conhecimento tem a capacidade de mudar sua realidade. Unifam, Centro Universitário Alfredo Nasser. Transformando você em sua melhor versão. Administração Professor Alcides. Muito obrigado por você que esteve presente com a gente aqui até este momento. Espero que você tenha sido abençoado por esta ministração. Mais uma vez, estendo o convite a você a estar nos fazendo uma visita. O endereço está aqui na tela, todo domingo às 10, às 18h30 e também na quarta-feira às 19h30. Demais programações nas nossas redes sociais. Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro aqui pelo canal Promessas TV Capital com o nosso programa Tempo de Consagração. Tchau!